Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã, manhã de sábado. Hoje um dia muito especial, podemos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Você aqui comigo nesta manhã, você que está assistindo em qualquer outro momento também, eu chamo aqui bem-vindos, seja de tarde, seja de noite, de madrugada. Cumprimento a todos vocês com bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá mais uma vez com o café em uma mão, a Bíblia em outra mão e nós juntos mais uma vez para o estudo na Palavra de Deus. Hoje mais um capítulo da carta de Hebreus, capítulos 12, hoje mais uma vez. E você que está pela web rádio Pense Nisso também muito bem-vindo. A todos vocês que sempre têm esse encontro marcado comigo todos os sábados de manhã, apreciar de um bom café. Aqui o meu já está preparado, já preparou o seu? Então nós vamos juntos, estudando a palavra do Senhor com também um café e também você preparado aí para que possamos juntos tomar um café e estudar mais um capítulo da carta aos Hebreus. Prepare a sua Bíblia, a minha já está aqui até mesmo marcada para que possamos estudar mais um capítulo. E também eu quero lhe dizer nesta manhã que é uma alegria muito grande poder, já estamos chegando para o final da carta aos Hebreus. Sabemos que temos apenas mais um capítulo, a carta aos Hebreus tem 13, mas nós vamos ter um pequeno, vamos dizer, intervalo entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Porque estarei de férias na próxima semana, então nós voltaremos só em maio para encerrar o Café Teológico da Carta aos Hebreus. Muito bem-vindo a todos vocês. Já temos aqui nossos irmãos, a Nara Beatriz dizendo bom dia, Maria Andréa Soares também dizendo bom dia e a todos os demais também que estão comigo dizendo bom dia. Que bom que você está aqui pela Web Rádio, sempre cumprimento também a Reginaldo e Rodolfo que estão lá na Florida, estudando também conosco a palavra do nosso Deus. Já temos 6 pessoas, eu quero mais uma vez incentivá-los para que você possa assinar a Web Rádio, assinar aliás a revista, a Web Rádio não se assina, você tem a oportunidade de assinar a revista pelo site pensenissoteologica.com. Você assinando a revista recebe a cada trimestre um exemplar. Sabemos que há pessoas que estão nos assistindo que já são assinantes e a gente fica muito feliz que se juntou esta família da Pense Nisso para também estudar a Palavra de Deus com os artigos exclusivos que por lá temos e estamos sempre transmitindo a cada trimestre. E eu quero lhes dizer assim que a nova edição, abril, maio e junho, está chegando aí com um tema muito interessante de novo. Sempre temos da atualidade, eu vou dizer até mesmo temas instigantes para que você possa estudar conosco a Palavra de Deus. Antes de nós estudarmos hoje neste Café Teológico desta manhã, eu convido você também para fazer o seguinte: compartilhe esta live em sua rede social para que possamos também alcançar mais pessoas para a honra e glória do nosso bondoso Deus. Então não deixe de compartilhar, você que está aí assistindo, você que está comigo nesta manhã. Cumprimento também o Juliano Tim, que está conosco, nosso P200, que está aí também fazendo seu pré-estágio aqui em nossa paróquia. Deus abençoe ricamente. Vamos então lá. Se você já pegou a sua Bíblia, preparou o seu café nesta manhã, o meu aqui já está preparado e você também pode preparar, porque sempre é bom você estar degustando do bom café e ainda mais crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, como eu disse a vocês, já estamos chegando ao final da carta aos Hebreus. Hoje temos um capítulo bem interessante. Você pega aí a sua Bíblia, vamos juntos para o capítulo 12. No dia de hoje, a NTLH ela traz o título, na divisão do capítulo 11 para o 12, Deus, o nosso Pai. E o capítulo, ele vai falar, ou mesmo vai enfatizar aquilo que é o tema da carta em si, que é: não abandonem a fé cristã, não abandonem a graça de Deus. Por quê? Porque isso era o que estava acontecendo entre os hebreus quando no primeiro momento é escrito a carta para este povo. Não abandonem a graça de Deus.
Por que ele vai falar isso e enfatizar? Porque havia muitas pessoas que estavam querendo deixar Jesus Cristo e voltar até mesmo para os ensinos judaicos, os ensinos de onde eles tinham saído. Então, este vai ser o enfoque também do capítulo 11, que na verdade, como disse, é o tema de toda a carta aos Hebreus. E por mais que aconteçam coisas, vai dizer, não abandone. Que coisas são essas? Por mais que aconteçam problemas, perseguições, por mais que aconteça até mesmo desânimo, esfriamento na fé, continue a correr. É isso que ele vai falar. Vamos iniciar o texto então. Muito bem-vindo a todos, há várias pessoas comentando, eu deixo meu bom dia a todos aqui, que eu não consigo nem acompanhar e ler todos eles, mas depois, ao término da live, nós cumprimentamos ali também a cada um. Vamos lá, capítulo 12, carta aos Hebreus, você que ainda não abriu, Hebreus 12, versículo 1 diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Veja bem que o autor ele começa o capítulo 12, na verdade, com a ideia do capítulo 11. O capítulo 11 vai falar o quê? Nós estudamos no sábado passado dos heróis da fé. A fé exemplar que este povo tinha. E ele destaca várias pessoas do Antigo Testamento que tiveram uma fé que deveria, no mínimo, nos inspirar. Então, você que está comigo, lembre-se, se você também não assistiu, se você não teve o privilégio de ouvir o Café Teológico do final de semana, está lá no canal da Pense Nisso, no YouTube, você entra lá, pode assistir em qualquer outro momento, para que você possa entender o que hoje vamos falar. O autor escreveu essa carta, e ela não é somente uma carta, ela mais parece com um sermão, então ela já vem seguindo a ideia. E o 12 então diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Quem são essa grande multidão? São as pessoas que tiveram a sua fé exemplar, que mesmo em meio à perseguição, dores e sofrimento, estavam focados na promessa que o Senhor Jesus trouxe e deu a cada um. E vejamos, muitos não receberam, ou seja, não viram o próprio Jesus, mas morreram crendo nesta promessa. Então, foi uma fé exemplar, por quê? Porque eles tinham a certeza de que Deus é fiel e irá cumprir as suas promessas. Portanto, versículo 1 segue: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos agarra firmemente. Olha o que ele destaca. O pecado que agarra em todo ser humano firmemente é capaz de fazer o quê? De até mesmo esfriar a fé e, por que não dizer, de perder a fé. Então ele quer lembrar, então, se desviem, fujam, lutem contra o pecado que pode fazer o quê? Pode nos agarrar firmemente e fazer esfriar na fé. Porque antes foi falado de uma fé exemplar de vários destes que tiveram que lutar o mesmo em meio a perseguições e tentações. E ele vai lembrar então vocês, a quem ele destina no primeiro momento desta carta, ele lembra então: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Esta imagem que o autor traz aqui, o apóstolo Paulo também usa muito, por mais que tudo indica que não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas esta figura do atleta que corre com o objetivo de ganhar o prêmio, esta também está aqui muito nítida, porque lembremos-nos, a vida cristã de fato, ela é uma luta, ela é correr para o foco, o objetivo, não para conquistar alguma coisa, não entendo nesse sentido, nós já ganhamos tudo de Cristo Jesus, mas correr para quê? Para ficar firme na fé em Cristo Jesus, porque como mencionei antes, há muitas coisas, há perseguição, há desânimo, há tentações que vão nos desviar da fé, do foco, do objetivo, que é ficar com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo.
Vamos lá, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Veja o que ele fala. Pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então está tudo neste contexto que eu falei a vocês. Por que nós vamos correr? Para ficar com os olhos fixos em Jesus. Ele iniciou a fé em nós e ele aperfeiçoa a nossa fé por meio de sua palavra. Por isso que é dever do cristão, me entendam bem de novo, é o nosso dever estudar a palavra, lê-la, é o nosso dever ir aos cultos, porque é lá que o cristão ele é fortalecido, é lá na palavra que Jesus aperfeiçoa a nossa fé. Ele começou e ele aperfeiçoou. Olha que bonito que ele está dizendo, que muitas vezes nós achamos que a fé é um negócio que não precisa de ser alimentada, ela não precisa mais de nada. Muitos até afirmam, eu tenho fé e deu. Mas lembre-se muito bem que o texto aqui ele nos dá esta direção. A nossa fé precisa, que foi uma vez plantada em nosso coração, ela precisa continuar. Continuar como? Firme em Jesus. Ele iniciou ela no dia em que fomos batizados ou no dia que você passou a crer em Jesus. É Ele que iniciou. Ele vai aperfeiçoando ela por meio da palavra, por meio também da Santa Ceia. Por isso é tão importante de participar também da ceia. E aí o versículo segue, versículo 2. Ele não deixou que a cruz, está se referindo a Jesus, fizesse com que ele desistisse. Por que ele está falando de Jesus? Jesus, nesse sentido, é exemplo de que, por mais que ele foi perseguido, maltratado e morto, ele não deixou que sua fé desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então, o nosso olhar fixo em Jesus, nós vamos ter dele forças, inspiração e salvação. Olha o que está por trás. Quando a gente está com Jesus e permanece nele, em sua palavra, tudo isso vamos ter. Força para lutar contra tentações, perseguições, aflições. Também vamos ter inspiração, porque Jesus, ele, por mais que sofreu tudo o que sofreu, nós temos a certeza de que ele sabia o que o esperava. Sabia que a sua dor, o seu sofrimento não era para sempre, mas teria um fim e mais. Tinha o objetivo de salvar a cada um de nós. Por isso, ele diz assim, Jesus sofreu, mas hoje ele está sentado ao lado direito de Deus. O que ele está? Ele está em glória, reinando por todo sempre. Muito bem-vindos a todos que estão comigo, a Ed Krause Schwartz também nesta manhã, a Roselane Cruz Charles, bom dia, dizendo também, Deus abençoe vocês, muito bom poder estar nesta manhã de novo, estudando mais um pouco. Versículo 3, você que chegou agora, estamos em Hebreus capítulos 12, versículos 3, vamos lá. Seguindo falando de Cristo, pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Então o que ele vai enfatizar aqui? A gente já falou que o tema da carta é este. Por mais que venham aflições, por mais que venham provações, tentações, Jesus Cristo, eu disse antes, ele é a nossa inspiração. Por mais que ele sofreu, teve ódio, sofreu ódio dos pecadores, mas suportou com paciência. Por isso vocês não desanimem, não desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Então o que ele lembra? Que nós ainda não tivemos uma luta de tal forma que ainda não fomos ameaçados de morte. Ele está dizendo isso para a igreja lá no primeiro século. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele?
Olha o que ele está dizendo aqui. Está dizendo o seguinte: quem nos encoraja e nos inspira é o próprio Deus em Cristo Jesus. E agora ele vai citar no versículo 5 uma citação. No versículo 5 nós temos essa citação que já foi dita lá nos versículos 5 e 6, e também é uma citação do Antigo Testamento, Provérbios, capítulos 2, versículos 11 até 12. Então nós temos lá a citação: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Uma citação muito profunda, eu vou dizer assim, porque preste atenção, meu filho, filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus. Quando o Senhor o castiga, o que nós vamos considerar aqui como um castigo de Deus? Muitas vezes achamos que o sofrimento que temos é um castigo de Deus. Eu posso dizer aqui, nem sempre. Muitas vezes há problemas, há sofrimentos que estão em nosso entorno, que afetam a nossa vida, que não é consequência simplesmente de um castigo de Deus, mas às vezes consequência de uma vida que talvez desobedeceu um ou outro mandamento. Isso não é castigo de Deus. Um exemplo bem nítido para que a gente possa entender e não achar assim que Deus está sentado no trono como um juiz que vai punir todo aquele que anda errado. Ele está lá pronto para lançar um raio lá do céu para atingir e maltratar as pessoas que andam de forma errada. Porque muitos dos nossos sofrimentos são simplesmente consequência de escolhas erradas da nossa vida. E a gente não precisa de ver tudo está Deus castigando-nos. Um exemplo: se eu sou um usuário de drogas no decorrer da vida, a gente sabe que é um pecado, a gente sabe que faz mal para o corpo, enfim. Agora, o que vai acontecer? Vai sofrer de um ou de outro malefício para o seu corpo e talvez vai até precipitar a sua morte, ou seja, vai morrer antes de, se não tivesse usado. Isso significa que Deus está castigando? Não, simplesmente está havendo uma consequência de uma escolha que foi feita no decorrer da vida, de uma ou de outra forma, talvez levou a uma pessoa a fazer isso. Isso não é especificamente um castigo de Deus que está punindo agora porque fez, mas simplesmente algo bem humano. Da mesma forma, se eu me alimento mal no decorrer da vida, o que vai acontecer? Vai surgir uma doença, um câncer ou alguma outra coisa. Deus está castigando? Não. Por isso eu quero aqui enfatizar. Isso a gente precisa ter muito claro em nossa mente, porque nem sempre todas as nossas dores e sofrimentos são castigos de Deus. O que ele está querendo dizer aqui, citando o texto aos Hebreus, que Deus ele usa até mesmo algumas atrocidades, malefícios, problemas para fortalecer os seus filhos, para também repreendê-los de certos caminhos e também, como o próprio texto diz, corrigir a quem Ele ama. Então a gente precisa às vezes separar essas coisas, por mais difícil que talvez a gente não consiga no primeiro momento, isso é castigo, isso não é. Então veja bem o que o texto segue falando e vamos voltar ao texto que talvez vai nos ajudar a esclarecer melhor. Versículo 7, suporte o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. O autor ele está trazendo a reflexão da forma amorosa como que Deus corrige os seus filhos. Como que muitas vezes ele permite certas aflições chegarem na vida das pessoas. Lembra-se disso. Aflições muitas vezes chegam não de forma específica como punição de tal pecado, mas aflições, sofrimentos acometem a vida dos seres humanos de uma forma geral. E Deus permite isso acontecer, não sendo Ele o criador do problema, mas Ele permite isso acontecer para mostrar a nós que Ele está tratando-nos como seus filhos.
e para o nosso bem. Se assim não fosse, deixaria-nos sofrer, deixaria-nos até mesmo, eu poderia aqui dizer, quebrar a cara sem corrigi-los. Ele vai citar a figura do pai. Para quem é pai sabe dizer que muitas vezes você precisa dar uns puxão de orelhas num filho. Para quê? Para que ele possa aprender algumas coisas e até mesmo voltar, pedir perdão, reconhecer que errou e por aí vai. O texto traz esta figura. Muitas vezes Deus ele permite algumas coisas acontecerem como uma forma de chamá-los de volta. Então, o sofrimento, ele faz, e também tem uma forma pedagógica de ensino para a nossa vida. E muitas vezes nós não ouvimos falar sobre isso. Muito mais nós ouvimos falar, Deus está castigando, você está sofrendo por aquilo que simplesmente fez. E por isso antes eu disse, nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado. Nem sempre o nosso sofrimento é especificamente porque eu fiz tal coisa contra a vontade de Deus, mas porque nós estamos envolvidos em um contexto, em um mundo caído em pecado, nós sofremos. E Deus usa isso para corrigir, para moldar os seus filhos, para que eles possam melhor servir ao Senhor, crescer em fé e até mesmo se fortalecer para continuar seguindo neste mundo. Ele vai seguir falando da forma amorosa que Deus ele usa o sofrimento, as aflições para cuidar dos seus filhos. Porque só um pai, muitas vezes, repreende o seu filho. Se não fosse pai, não repreenderia, deixaria seguir a vida e lá na frente quebraria a cara. Então, veja que Deus ele tem esse olhar pedagógico, fazendo o quê? Com que nós, os seus filhos, aprendamos e voltemos. No primeiro momento, reconheçamos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados, confessemos que nós erramos e Ele prontamente vai cuidando de nós como esse Pai amoroso que é, cuidando dos seus filhos de forma tão agradável. Versículo 8. Estamos em Hebreus capítulos 12, versículos 8 agora. Se vocês não são corrigidos, preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Qual é a particularidade dos filhos de Deus? Serem corrigidos. Porque se não são filhos ilegítimos. O texto está dizendo aqui. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele sempre vai dizer, e às vezes até meio sarcástico o que ele diz, alegrei-me no sofrimento, ou quando vier o sofrimento, fiquem alegres. Por que isso? Porque Deus está do nosso lado e muito mais próximo de nós no sofrimento do que daqueles que não têm sofrimento. E é estranho isso acontecer, é estranho nós ouvirmos falar isso, mas é o que a Bíblia diz. Repita o versículo, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam, ele faz a comparação de novo, e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Então o que a gente vai fazer? O que nós vamos aprender com isso? Vejamos que Deus está no sofrimento. Deus está conosco. Deus está fazendo o quê? Deus está nos ajudando. Deus está pertinho de nós, tentando moldar os seus filhos, especialmente quando a dor, o sofrimento, a aflição vem. E uma das grandes lições que a gente precisa aprender é o seguinte: a dor, a aflição, o sofrimento vem para fortalecer a nossa fé. Não para correr de Deus, mas muito pelo contrário, nos aproximar de Deus. Reconhecer que Ele tudo pode, tudo fez, tudo vê.
Seguimos. Nós temos o versículo 9. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam, né? Eu já li aqui, e nós os respeitávamos, então devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. O 10. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. O que ele vai falar aqui? O versículo 10, lembrando, ele traz algo diferente, que o sofrimento molda-nos para que estejamos também mais santos. Isso talvez é algo que nós nunca ouvimos falar, que o sofrimento ele faz com que tenhamos mais santidade. E a gente sabe que a santidade também vem de fora, é o próprio Deus que em Cristo que nos santifica, a obra de Cristo em nós nos santifica. Mas o que ele está falando aqui então, para que participemos de sua santidade? Nós, sendo provados, corrigidos em aflições, nós vamos estar mais próximos do Senhor. E quando nós estamos mais próximos do Senhor, nós vamos conhecê-lo mais. E quando nós conhecemos mais o Senhor, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E no fundo, isso é santidade. Então veja bem que a aflição ela tem um ensino muito grande por trás. E a gente precisa olhar por esse lado. Muitas vezes a gente quer se livrar, a gente fica revoltado, endurece o coração quando a aflição chega. Mas Deus está conosco lá. Deus está fazendo com que a nossa fé esteja cada vez mais fortalecida, cada vez mais parecidos com o Senhor, mais próximos dele. Nós temos também no versículo 11, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Por isso que ele iniciou lá em cima falando que Jesus sabia que ele tinha um sofrimento tremendo a passar. Ele até no momento, jardim do Getsemane, ele pede que Deus o livre deste cálice. Mas Deus não o livrou, porque tinha um propósito, salvar a humanidade, salvar a cada um de nós. E Jesus foi até o fim, morreu, mas hoje está ao lado direito do trono de Deus. Então veja o que está por trás. E aí no final, o versículo 11 diz também: às vezes nós achamos que o nosso sofrimento traz-nos simplesmente o quê? Parece motivo de tristeza e não de alegria. Mas mais tarde nós vamos perceber que ao sermos corrigidos, teremos uma recompensa, a vida correta e em paz. O olhar para onde o cristão precisa sempre focar não é no sofrimento. E muito menos nesta vida aqui. Eu já disse, aqui repito, esse mundo ele está corrompido, ele está em pecado, ele está quedado. O que isso significa? Significa que nós vamos sofrer, vamos ter aflições. Só que o olhar do cristão precisa estar além desta vida. E o texto aqui vai nos de novo lembrar disso quando diz assim: porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Que vida é essa? O lindo céu que Deus em Cristo está nos preparando. Alguns conselhos e avisos a Bíblia NTLH traz aqui a nós. A partir do versículo 12 até o final do capítulo. Nós temos então aqui: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Por que ele fala de mãos cansadas? De tanto clamar, joelhos enfraquecidos, às vezes de tanto estar clamando para que Deus os livre do sofrimento. Sabe de uma coisa? Acontece que muitas vezes Deus diz não a essas orações. Lembro do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, nós não sabemos o que era. Há muitos exegetas que querem desvendar o que era essa enfermidade do apóstolo Paulo.
E ele diz, pedi ao Senhor 3 vezes que me tirasse esse espinho na carne. E Deus disse a ele, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto que muitas vezes estamos clamando, pedindo que Deus nos livre dos problemas, das aflições, o apóstolo, ele nos dá uma dica, e o autor aos Hebreus também. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação, e ele diz mais, e eu percebi que o espinho na carne fez com que eu não me tornasse orgulhoso e pudesse assim cumprir a sua missão em humildade. O autor aos Hebreus diz assim, as suas mãos cansadas fortaleçam também os seus joelhos enfraquecidos. Enquanto que estiverem lá de joelhos, para aguentar, às vezes, ficar lá, você precisa fortalecer o joelho, porque senão ele vai doer e vai até mesmo ficar cheio de sangue. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Convite é para que voltem a andar conforme o Senhor recomenda a sua igreja, a cada um de nós a andar, e não simplesmente voltar naquilo que antes foi falado, para que Deus sempre de novo precise corrigir os seus. E assim venhamos a achar que só temos sofrimento nesta vida. Versículo 14, procurem ter a paz uns com os outros, com todos, e se esforcem para viver uma vida plenamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Vida plenamente dedicada ao Senhor, também nas aflições, também nos sofrimentos. Parece que então o sofrimento, segundo o que o texto aqui diz, versículo 14, pois sem isso ninguém o verá. Parece que então se a gente sofre, nós vamos ter uma recompensa no céu por causa do nosso sofrimento. E a gente precisa cuidar com isso. Cuidar porque não é o sofrimento que faz-nos e torna-nos merecedores do céu. Não é isso que o autor está querendo dizer. E se dissesse, poderíamos arrancar Hebreus da Bíblia e dizer que este é um livro apócrifo, porque vai contra aquilo que a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé em Cristo. Agora, por que ele está dizendo então? Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O que é uma vida dedicada ao Senhor? Simplesmente crendo em Jesus. Uma vida dedicada ao Senhor é saber que nós dele viemos, vivemos para Ele, nos movemos nele e para Ele voltaremos, porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Uma vida dedicada ao Senhor, e por isso nós vamos ver o Senhor quando partirmos desta vida, nós só temos se nós sabemos que Ele fez a cada um de nós. Ele nos salvou, plantou a fé em nosso coração e nós, por mais que soframos, nós somos do Senhor. Como bem diz também o apóstolo Paulo, aqui lembra um texto que diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ou seja, o que não importa a aflição que esteja acontecendo, nós somos do Senhor. E isso é uma vida dedicada ao Senhor. Versículo 15. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. O versículo 15 destaca o tema de toda a carta. Cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Não está falando aqui em abandonar denominação religiosa. Está falando que abandonar a graça de Deus. O que é isso? É não crer em Jesus, é não alimentar esta fé de onde e que nos liga ao próprio Senhor e Salvador Jesus. Por que ele está dizendo isso? Antes nós falamos que o sofrimento muitas vezes
vem sobre a nossa vida e Deus usa isso até mesmo para moldar os seus de uma forma de correção, atrair o seu povo de volta a Ele, para que reconheça, confesse seus pecados e creia mais firmemente em Deus. As aflições têm esse caráter pedagógico, porque a igreja, no primeiro século, a quem se destina essa carta no primeiro momento, estava se desviando da fé cristã pelas aflições, estava se desviando pela perseguição e achando que não valia a pena ser cristão. Então, por isso que ele vem tratando do sofrimento antes, falando das aflições que a igreja tem e da forma que Deus se apresenta em meio às aflições, porque que ele usa muitas vezes as aflições para fazer o seu povo crescer, se fortalecer, reconhecer que Ele é o Senhor. E outra coisa, e ele vai dizer agora, não abandone a graça de Deus. E ainda mais, ele diz assim, cuidado para ninguém se torne uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O que é isso, ser planta amarga? É simplesmente a pessoa, muitas vezes, pelo seu exemplo, abandona a graça de Deus e muitas pessoas vão atrás. Isso é muito comum até mesmo dentro dos lares, quando o pai muitas vezes ou a mãe desvia da fé e quem segue o caminho? Os filhos vão atrás. Porque lembre-se, teus filhos estão olhando para você. Você é a inspiração deles. Então o que você faz ou deixa de fazer impacta muito na vida dos seus filhos. Isso dentro de casa. Fora também é a mesma coisa. Então, tornar-se uma planta amarga é fazer com que as pessoas desviem também da fé, porque nós desviamos. Então, não adianta dizer assim, a igreja está esfriando, ninguém está querendo ir mais na igreja. Agora, se você não vai, como é que os outros vão olhar para você e ficar firme? Não seja uma planta amarga. Permaneça com Cristo, independentemente do que aconteça. Versículo 16. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral e perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os direitos do filho mais velho. Traz o exemplo de Esaú lá do Antigo Testamento. Para quem não sabe, Esaú, ele vendeu a bênção da primogenitura por um prato de comida, bem assim como está escrito aqui, isso aconteceu. Ele, das coisas sagradas, ele banalizou. Então, o que nós temos de sagrado? A gente sabe que a palavra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus são coisas sagradas. Então, não banalize, porque com isso também estamos nos tornando plantas amargas, como foi dito antes. Temos o versículo 17. Como vocês sabem, depois que ele quis receber bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Está falando ainda de Esaú, que tentou mudar o seu erro que fez diante do pai. Para quem não sabe, isso era muito comum no Antigo Testamento. O filho, o primogênito, o primeiro filho, ele tinha a bênção do pai, uma bênção especial. Isso era uma coisa sagrada entre eles. Esaú, ele tentou burlar isso para receber a bênção do pai, depois se arrependeu, foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Então, isso levou até mesmo uma consequência para a vida do próprio Esaú. Ele traz isto, o autor, lembrando que o povo a quem ele se destina essa carta no primeiro momento conhecia muito bem essa história, conhecia também e conhece o Antigo Testamento. E lembrem-se, então, não, o que está em jogo aqui, não despreze as coisas sagradas, as coisas de Deus, aquilo que Deus mandou fazer e fez. Não deixe de valorizar e até mesmo de respeitar. Porque
eu volto no tema da carta. O que está em jogo é a graça de Deus. Quando as pessoas estavam querendo deixar a graça de Deus, o que tinha por trás disso? Estavam até mesmo desrespeitando as coisas sagradas de Deus. No fundo, era isso. E é isso, né? Versículo 18, vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor e escuridão e as trevas e tempestade. A referência é que, como eles estavam aqui e eram a igreja do Novo Testamento, ele traz a imagem do povo de Israel que teve coisas maravilhosas em sua volta. Eles puderam ver, tocar coisas muito sagradas. Monte Sinai, como foi mencionado aqui, não viram o fogo destruidor que também tinha, a escuridão e as trevas, as tempestades que o povo de Israel passou. Ainda mais, o versículo 19 lembra o barulho de trombeta e o som de uma voz, que Deus vinha, falava com eles diretamente por meio de uma voz. Então, esta igreja, aos hebreus aqui do Novo Testamento, eles não viram isso como os israelitas lá no Antigo Testamento. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada. Isso tudo ele está citando aqui porque aconteceu assim. Os israelitas, eles ouviam a voz de Deus, ficavam com medo, viam fogo ir estar com eles no deserto, viam o Monte Sinai fumaçando, viam a presença de Deus em meio a eles de forma muito nítida. O povo aqui do Novo Testamento, e nós também, não temos esse privilégio de ver de forma tão real e tão próxima, talvez de alguma forma sobrenatural, o próprio Deus. Nós temos a revelação de Deus em sua palavra. É isso que ele está mencionando aqui. Pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar no monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés diz: estou tremendo de medo. O povo lá no Antigo Testamento, os israelitas, viam a presença de Deus de uma forma tão espetacular. Às vezes não podiam tocar em certos lugares. E eu lembro quando Moisés foi chamado, o que Deus disse a ele? Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisado é santo, é sagrado. O que ele está falando com isso? Deus está chamando a atenção de Moisés para que ele possa reconhecer que ele estava na presença de Deus. Então, respeite esse lugar. A gente sabe que nos dias em que nós vivemos, a sacramentalidade das coisas está sendo perdida. E o conselho aqui é: não percam, cuidem e respeitem. Abro aqui um parênteses: cuidem do altar do Senhor, cuidem das coisas sagradas, cuidem daquilo que nós usamos para fazer e realizar a ceia do Senhor. São coisas sagradas que muitas vezes nós fazemos de forma tão corriqueira que a gente esquece da sacramentalidade dessas coisas. O povo, quando estava diante da presença de Deus, o próprio Moisés aqui, isso é um texto lá do Antigo Testamento que o autor da carta dos Hebreus diz, Moisés diz: estou tremendo de medo. Por quê? Ele sabia que Deus estava ali, Deus aparecia. E nós sabemos, como igreja do Novo Testamento, que Cristo vem a nós na palavra. Então, cuidem, valorizem e recebam esta palavra de forma toda especial. É algo, eu posso assim dizer, sacramental, onde Deus vem a nós. A Santa Ceia é da mesma forma. Vamos ter um respeito, vamos cuidar mais disso, porque isso é algo sagrado a nós. Não abusem disso, como o versículo antes diz: tomem cuidado para que ninguém se torne imoral e perca o respeito pelas coisas sagradas. Versículo 16 nos diz isso, né? Voltando ao texto, versículo 22, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. O destaque: chegaram ao Monte Sião, trazendo a ideia de que em Cristo eles já podiam ver a Jerusalém celestial, isso pela fé, com os seus milhares de anjos. Veja bem, o que os aguardava, o que aguarda cada um de nós quando temos fé em Jesus. Nós estamos diante da presença de Deus quando estamos na palavra, na Santa Ceia, e nós já podemos, com os olhos da fé, ver a cidade celestial. Saber o quê? Que isso nos aguarda. Por isso que antes citei que o nosso olhar precisa estar voltado para aquilo que nos espera. Não simplesmente para o sofrimento momentâneo, para a aflição, mas aquilo que espera a sua igreja. Versículo 23. Vocês chegaram à reunião alegre dos pais mais velhos de vocês, isto é, aqueles que têm o nome deles escritos no céu. Essa figura é muito bonita. Nome escrito no céu. Quem tem? Todo cristão que no nome de Jesus é batizado e nele crê e permanece firme. Nosso nome está escrito no céu. Então, por isso que eles dizem, chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Por que os filhos mais velhos? Porque, lembrando daquilo que foi citado lá no início do capítulo, quem são os filhos mais velhos? Aqueles primeiros que vieram a crer. Nós estamos junto com aqueles que já creram. Mesmo a igreja do Antigo Testamento que cria na promessa, nós estamos juntos com eles. Estamos reunidos com eles, o nosso nome está onde? Escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. A lembrança de que há uma só igreja, a igreja militante, a igreja triunfante, se une em um só propósito. Foi salvo por Jesus e está e estará por todo sempre, juntamente com os anjos. E aqui chegaram também aos espíritos dos que são corretos e os que foram aperfeiçoados. É uma só igreja que está junta para o louvor a Deus. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala das coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Então, foi mencionado aqui a nova aliança que nós estamos, a igreja também aqui que é direcionada esta carta no primeiro momento, também foi aperfeiçoada pela nova aliança que é por meio do sangue de Jesus. Não é conforme a aliança antiga, que era por meio de sangue de animais, mas sim o sangue de Jesus Cristo. Olha que bonito! Nós temos aí então a grande certeza de que em Jesus, pelo derramamento do seu sangue, nós nos juntamos, a igreja militante com a igreja triunfante, para a adoração do Senhor, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Versículo 25, portanto, também tenham cuidado e não recuse ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Dar ouvidos à voz de Deus que vem por meio dos pregadores dele neste mundo, não rejeitem. Ele está chamando a atenção nisso porque ele aqui escreve para esta igreja e poderia acontecer que esta igreja rejeitasse esta mensagem. Então, não recuse ouvir aquele que fala. Ele está falando diretamente dele que escreveu, ou dele ou dela, nós não sabemos ao certo quem foi, se foi um homem ou foi uma mulher que escreveu a carta aos Hebreus. Não recuse esta palavra. Não recuse aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Escapar do quê? Da ira de Deus. No final ele vai mencionar isso. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá no céu nos fala.
veja que existe uma ligação, aquele que no céu fala juntamente com aquele que aqui fala. Jesus disse, quando enviou os seus discípulos para pregar a boa nova da salvação, ele disse assim, aquele que vos der ouvidos, a mim ouve. Existe uma ligação entre aquele que fala, o pastor, aquele que prega, com o próprio Senhor Jesus. Temos aqui, não rejeitem a mensagem, porque estarão rejeitando também aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. O poder que Deus tem para mexer com a estrutura do globo terrestre, mexer com a estrutura de toda a sua criação. E por que ele traz esta imagem? Para que nós tenhamos a certeza que nós estamos diante do Todo-Poderoso, que fala a nós, na sua lei, no seu evangelho, mas que chama-nos sempre a ouvi-lo com amor, com atenção. Não recusem isso. Antes foi falar, não recusemos também as coisas sagradas de Deus. Uma das coisas sagradas é a sua palavra. E assim sendo, porque Deus pode fazer com que a terra trema, não somente para botar medo, mas para mostrar que Ele tem poder sobre tudo e todos. Versículo 27, as palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. O versículo 27, nós temos a referência de que algumas coisas vão ser mudadas e abaladas para o que não pode ser mudado permanecer como está. Está falando o quê? Tem coisas que não muda e não mudará, que é a palavra de Deus. O próprio texto bíblico diz isso. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. O que quer dizer isso? O mundo um dia vai acabar. Jesus irá voltar. Irá termos um novo céu e uma nova terra. Agora a palavra do Senhor permanece para sempre. A promessa de salvação é eterna. Então Deus, Ele muda coisas que podem ser mudadas. Agora a sua promessa de salvação, essa permanece para sempre. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. Novo céu e nova terra virá. Mas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Porque, para que a promessa de Deus de salvação continue firme, nós precisamos ter, e até mesmo muitos de nós, se estivermos vivos, vão ver o novo céu e a nova terra também sendo, vamos dizer, criados. Vamos dizer assim, o mundo que termina para que o novo céu e a nova terra possa também passar a existir. Versículo 28, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado, o reino que temos pela fé em Cristo, nós já estamos nele desde quando nós fomos batizados. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e amor. E assim ele termina dizendo, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Perceberam que o versículo 29 termina com lei. É uma advertência, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Terminou com lei. Para aquele que estudou lei e evangelho, sabe que terminar com lei, a igreja vai ficar extremamente apreensiva. Por que ele está chamando isso? Antes foi mencionado, especialmente no versículo 28, sejamos agradecidos por tudo que Deus fez. Nós já recebemos um reino, já estamos na graça de Deus, porque Cristo já morreu por nós. Então, cabe-nos simplesmente agradecer. Um reino que não pode ser abalado. Já disse, o mundo um dia vai ficar para trás. Esse mundo corrompido de pecado um dia será destruído para que o novo céu e a nova terra
possa vir a existir. Agora nós estamos num reino que irá perpetuar, este não pode ser abalado. É o reino que Cristo irá implantar com a sua igreja do céu e da terra quando ele vier pela segunda vez. Por isso sejamos agradecidos, adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Estamos chamando de novo a igreja para confiar neste Senhor, não abandonar a graça de Deus. Por mais que as aflições às vezes batem na porta, por mais que a dor chegue, por mais que a enfermidade atinja o nosso corpo, porque quando nós temos Cristo, não precisa temer, mesmo que o céu e a terra sejam abalados. Não temam. Agora, se você não tem Cristo, está nem aí para o Senhor Jesus, e aí entra o versículo 29. O nosso Deus é um fogo destruidor. O que, a verdade, a palavra de Deus, ela não se confunde, ela não se desmente. Deus irá destruir aqueles que rejeitaram a sua graça, juntamente com o diabo e Satanás. Essa é a verdade. Porque Deus tem poder para salvar. O sinônimo de Deus é salvação. Ele é nossa salvação. Agora, uma vez que a pessoa rejeita a graça de Deus, não tem outra escolha a não ser destruído pelo próprio Deus que o criou. Isso é o que está querendo dizer aqui. Tudo está feito, tudo está completado. Nós estamos vivendo o tempo da graça. A salvação está preparada, já foi feita, já é nossa quando cremos em Jesus. Agora, rejeitar essa mensagem, eu digo assim, está querendo mesmo ser destruído, não é? Então, em si é isso, o que o autor está nos dizendo aqui na carta, neste capítulo especialmente. Para você que ficou comigo até agora, isso não é para que tenhamos medo de Deus, muito pelo contrário, confiança. Confiança no seu amor, como está dito ali, respeito pelas coisas sagradas e permaneçamos em Cristo, mesmo que as aflições cheguem. Porque é Ele que vai nos fortalecer, Ele que vai nos amparar, Ele que vai lutar por nós. Então, não tenha medo de Deus, porque Deus está contigo, porque você é dele em Cristo Jesus. O seu nome foi escrito no livro da vida. Não rejeite isso, receba esta palavra com muito carinho e muito amor, e digo de novo, se você gostou, compartilhe em sua rede social para que mais pessoas possam também crescer junto no conhecimento dessa graça. E eu agradeço muito a você que ficou até agora, muito bom tê-los, temos 16 pessoas, aqui ainda consigo cumprimentar alguns, Noêmia, Lucila Feira dizendo bom dia, obrigado pastor, Paula Kunzmann dizendo bom dia, tivemos também aí o Rogério Soares dizendo bom dia e tantos outros que já aqui, já até passou o comentário, mas eu vou cumprimentá-los depois ali também nos comentários. Há outras pessoas também comigo e Deus abençoe a todos vocês nesta manhã e sempre digo, se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Você que está através da web Rádio Pense Nisso, você pode também mandar um WhatsApp 53999014822, caso tenha ficado alguma dúvida. A gente sabe que o texto é um texto bastante, vamos dizer, sólido, um pouco pesado, mas com certeza deu para que nós cresçamos juntos no conhecimento da palavra de Deus. Então, muito bom tê-los mais uma vez nesse café teológico desta manhã de sábado. O meu aqui até já esfriou. Nós temos, então, o seguinte recado. Você é convidado a voltar comigo apenas em maio. A partir de semana que vem estarei tirando meu segundo período de férias. Próximo sábado, aliás, os 3 próximos sábados não teremos o café teológico, mas voltaremos assim que Deus nos permitir. Iremos notificar lá na rede social. Então, 3 sábados nós não teremos, mas seguiremos firmes quando voltarmos. E aí vamos terminar o capítulo, na verdade a carta aos Hebreus, com o capítulo 13. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de continuar conosco em nossa web Rádio Pense Nisso. Baixe o aplicativo, se você não baixou ainda, ouça
24 horas no ar com música, mensagem, informação, estudo, culto, programa para o homem do campo, como hoje à noite às 19 horas, também programa para a comunidade pomerana, enfim, há muita coisa boa preparada com muito carinho para você. E ainda mais, pega junto comigo aí e assina Pense Nisso, no site pensenissoteologica.com. Quando você assina a nossa revista, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda destinada a esta missão. Então, quando você assina, você abençoa esse trabalho, tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro.